Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, toma nas tuas mãos agora a palavra que é tua e aplica aos nossos corações, Senhor, nessa manhã, que ela possa fazer diferença, que ela possa ser transformadora. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que tudo seja para a tua honra e glória, em honra à tua majestade, Senhor, tu que és Senhor sobre todas as coisas. Nós te louvamos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No final do século XVI, o poeta britânico Edmund Spenser compôs a sua obra-prima, um dos poemas mais longos da língua inglesa, chamado A Rainha das Fadas. É uma alegoria, e eu gostaria de usar um trecho bem interessante dessa obra para que nós lembremos dos 7 pecados capitais que nós vimos nessa série. Hoje é a última pregação dessa série. E aí, só para a gente relembrar os 7 pecados capitais, antes de a gente ver o que vamos fazer com eles, que é o objetivo dessa pregação de hoje, vamos olhar para como ele colocou, né, os 7 pecados capitais. Nesse trecho a que me refiro aqui, o Cavaleiro da Cruz Vermelha, assim chamado, ele encontra os 7 pecados capitais na Casa do Orgulho. E a cena que o Spenser apresenta é de uma carruagem. Nessa carruagem está sentada a rainha Lucífera, puxada pelos seus 6 conselheiros. E aí ele vai descrevendo cada um deles numa forma poética. Bem à frente vai a indolência. Faz muito sentido, né, que a indolência vá à frente, já que há o descaso para com as coisas de Deus. Faz muito sentido que seja o carro-chefe para que todo o resto venha, né? A indolência vai à frente, montada em um burro preguiçoso, e foi retratada pelo Spenser como um daqueles monges gordos e preguiçosos, né? A indolência, ela está ligada como eu disse, ao descaso para com as coisas de Deus, a indiferença diante de todas as graças e misericórdias que Deus colocou na nossa vida, e também a lentidão em vir a Deus e em frutificar para a sua glória. Ao lado da indolência vai a gula. Ela é, como Spenser disse, parece mais um monstro do que uma pessoa. Vai montado num porco sujo. É uma criatura com a barriga inchada e um pescoço longo e fino. E vai ao longo do caminho, mesmo cavalgando, vai comendo e bebendo com avidez. Ele é conhecido por comer desenfreadamente enquanto outros passam fome. A gula sinaliza alguém controlado pelo ventre e preso a este mundo, que se preocupa também só consigo mesmo. Esses 2 vão na frente, numa segunda fileira, puxando também a carruagem, né? A carruagem tem 3 fileiras, em que 2 vão lado a lado, né, para vocês entenderem bem. Logo atrás desses 2 primeiros, vem a lascívia. Ela vai montada em um bode barbudo, com olhos de baleia. E o Spenser diz que o cavaleiro é idêntico à montaria.
A lascívia é a fonte de toda a imoralidade sexual e objetifica o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, desejando o corpo do outro sem querer a sua pessoa. Ao lado da lascívia vai a cobiça, vestida em roupas luxuosíssimas, vai montada num camelo, carregado com todo tipo de ouro e coisas preciosas. E a cobiça tem o dinheiro e as riquezas e os bens como a sua segurança, o seu salvador, o seu Deus. O avarento vive para amealhar riquezas e bens e fazer uso deles. Depois, na terceira e última fileira, vem a inveja, montada em um lobo devorador. Ela é retratada como um ser que tem entre os seus dentes podres um sapo venenoso, cujo veneno cai pelo queixo dele. A roupa que a inveja veste, ela é toda estampada com olhos. E a inveja está sempre pronta para destruir e matar todos os que têm boa fortuna na vida e alcançam algum tipo de felicidade. Regozija-se quando as pessoas sofrem algum revés, alguma desgraça. A inveja odeia profundamente as outras pessoas e faz isso de um jeito falso e dissimulado. Ao lado da inveja vai a ira, com olhos dos quais saem faíscas e montada num leão feroz. A roupa da ira é toda manchada de sangue, e a ira machuca e destrói as outras pessoas, seja com palavras, agressões, fofocas, etc. Puxado por todos esses 6, vem o orgulho, sentado na carruagem, representado pela terrível Lucífera, cujo nome deriva de Lúcifer, o próprio Satanás. Representando ali, então, o orgulho, que é a maior marca satânica em nós, seres humanos. O orgulho é o que nos faz sermos autônomos e não querermos que Deus ocupe o seu verdadeiro lugar. Nós ocupamos o lugar de Deus e somos deuses para nós mesmos. Então aí, nessa ilustração, né, então, estão ilustrados até pedi para o Felipe colocar lá na página dessa série, colocar uma gravura em que tem, então, um ilustrador imaginou isso que o Spencer escreveu, né? E aí você pode ver ali. Então aí estão ilustrados, então, os 7 famosos pecados capitais que nós tratamos um por um, brevemente, superficialmente, ao longo dessa série. E, como nós vimos, eles são geradores de outros pecados que contaminam o homem inteiro, procedem do próprio coração do homem e o contaminam, como disse o Senhor Jesus. Veja que eles atuam juntos, essa carruagem ela é puxada em conjunto, porque um fortalece o outro, e juntos eles são então o sustentáculo da soberba e do orgulho, e de tudo que se refere ao ódio a Deus. A Bíblia deixa bem claro, tanto em Tiago 4,6 como em 1 Pedro 5,5, que Deus resiste aos soberbos. E se você pensar bem, como nós já falamos também, todos esses pecados apontam numa só direção. Eu quero ser o meu próprio Deus. E quando eles nos afastam do Deus verdadeiro, eles nos afastam da fonte de toda alegria. Nós sabemos que Deus é a fonte de toda alegria. Uma das maiores músicas da história da humanidade, né, a cantata 147 de Johann Sebastian Bach, Jesus, uma parte dela, né? Jesus, a alegria dos homens. E isso sempre nos deve lembrar, né? Jesus é a alegria dos homens. E a partir do momento que você vai em direção a esses deuses falsos e se afasta do Deus verdadeiro, você então está buscando um caminho de miséria e de infelicidade.
como nós vimos desde a primeira pregação. E esse é o nosso problema, a existência do pecado em nossas vidas. Um problema que afeta todos nós, uma contaminação que nós temos, cada um de nós aqui contaminado por eles. Esse é o nosso problema. E hoje nós vamos tentar ver o que se faz diante desse problema. Então, nós vamos ver qual é a solução, como buscar essa solução e qual o objetivo final dessa solução. Qual é a solução, como buscar essa solução e qual o objetivo final dessa solução. A solução não podia ser outra, né? Nós precisamos de uma intervenção divina. E aí, a solução, nós que conhecemos um pouquinho da revelação de Deus, nós sabemos que a solução para o pecado, de uma maneira geral, é uma só. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A resposta ao pecado que há em nós e em toda a sociedade humana é a salvação que Jesus comprou com o seu sangue. Não tem um outro caminho, não tem um plano B, não tem uma outra saída. Nós só temos essa saída e ela é gratuita, porque quem fez a obra foi o próprio Deus. Então, quem quiser ser liberto desse mal que tem dentro de si, e se você ao longo dessa série não se identificou quando cada pecado capital ia sendo mencionado, e ficou pensando em algumas pessoas que precisavam ouvir aquela pregação, né? Então você está sentado na carruagem, né? E o orgulho você sabe que cega. Todos nós temos todos esses pecados presentes no nosso coração e muitos mais que se alimentam desses aí. É uma condição que nós temos em comum e não adianta se justificar ou se defender. Pelo contrário, nós temos que nos render e entender que esse mal nos aflige a todos nós. E para se livrar disso, aqueles que quiserem ser libertos disso, das garras do pecado, eles precisam tornar-se cristãos, vir a Cristo, crer em Jesus, nascer de novo do Espírito. Não há outro caminho. E aí essa libertação um dia será total, mas ela já começa agora. Ela é como o reino, que é já e ainda não. A nossa salvação também é já e ainda não. Num sentido, nós já estamos salvos, no outro sentido, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, essa é a caminhada. Quando alguém se torna cristão, o Espírito de Cristo começa a operar em nós, como a Bíblia revela, mudando a nossa forma de ver o mundo, fazendo com que a gente não se conforme mais a este século, né? Essa expressão estranha que a gente tem aqui no versículo 2, a este mundo, né? Seria uma tradução mais adequada. A gente não se conforma mais ao pensamento das pessoas que não conhecem a Deus, vai sendo transformado na nossa forma de ver o mundo por meio da palavra e da vida em comunhão na igreja do Senhor. E aí a pessoa pode crescer e ser transformada. Esse é um processo longo e difícil, porque ele não acontece automaticamente. A Bíblia ensina que duas forças opostas trabalham em nós. Nós sabemos disso, certo? É a nossa experiência, é ou não é? Duas forças opostas trabalham em nós. Para usar mais uma vez a ilustração do grande C.S. Lewis, e que usamos várias vezes nessa série, uma força procura te tornar feio, sujo, deformado, desprezível, tenta te transformar num monstro. E a outra força, ela tenta te limpar, te transformar, te purificar, como nós cantamos aqui, e te glorificar. Isso que é o impressionante.
que lá na ponta está a glorificação. E fazer com que você se torne o que você foi criado para ser. Uma criatura criada à imagem e semelhança do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia chama essas duas forças de carne e espírito. E elas estão sempre em luta. Mas a solução é a salvação que Deus oferece. Só que isso é meio teórico, né? Vamos então para o como. Como buscar essa solução? Como eu disse há pouco, a solução não é automática. Bom se fosse, né? Você é salvo e imediatamente você é totalmente liberto do pecado e você é transformado instantaneamente. Mas não é assim. E aí cabe a nós participarmos dessa construção do verdadeiro Juliano, da verdadeira Denise, do verdadeiro Alberto, como eles deveriam ter sido. Aquela pessoa que nós deveríamos ter sido se não fôssemos pecadores. Essa caminhada dia a dia é o que nós chamamos de vida cristã. Vida cristã. É interessante, talvez você não saiba disso, mas o cristianismo, hoje ele é chamado de cristianismo, mas o primeiro nome dele não foi esse, né? O primeiro nome foi o caminho. Você pode verificar lá em Atos 19, os seguidores do caminho. Já naquela ideia de que nós caminhamos, essa é uma ideia que tem pela palavra inteira, de que nós caminhamos pela vida rumo ao monte, onde está o tabernáculo de Deus. Tudo metáforas que nos fazem entender que o Senhor espera de nós na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E aí primeiro nós temos que dizer, já que a gente vai para um aspecto mais prático, a gente precisa dizer o que não é a vida cristã. Porque existem até mais variantes, mas existem pelo menos duas distorções na forma de ver a vida cristã. Pelo menos duas que eu gostaria de abordar agora rapidamente. E isso porque a nossa tendência, por sermos pecadores e desequilibrados, a nossa tendência é sempre cair em extremos. Talvez hoje mais do que nunca, já que não é mais sábio você ser equilibrado, você tem que ser extremado, né? O que é bastante estranho. Esses extremos não são a vida cristã. Um extremo, que nós podemos citar, ele olha para a vida cristã com uma mentalidade de cumprir regras. Seguir certas regras e viver num senso contínuo de dever e obrigação. Isso é bem parecido com um ascetismo ou um estoicismo, para quem conhece essas filosofias aí. Tem até uma certa nobreza e uma certa honra, e normalmente é exatamente isso que o sujeito que segue esse caminho procura, que é a honra dele, né? Mas ele não é bonito nem atraente. Porque tudo soa falso e forçado. Tudo é um esforço, uma obra. Algo em que ele precisa se forçar a seguir. Ou seja, ele não está transformado. Ele age como se ele fosse uma outra pessoa. Isso a gente vê tipicamente no judaísmo dos fariseus, que compreenderam, né? E o próprio Senhor Jesus teve que dizer: Senhor, vocês têm que ir lá e entender que misericórdia quero e não sacrifícios. Vocês não entenderam nada. E como a vida deles é uma vida de regras, eles criam novas regras, certo? Porque é como a cabeça deles funciona e eles as impõem para os outros. Geralmente, o fim da linha disso aí é o orgulho espiritual, que é o que nós vemos que aconteceu exatamente com os fariseus e doutores da lei.
não é um bom caminho para você ser cristão. A outra abordagem, o outro extremo, é típica dos nossos tempos, porque ela alia duas filosofias do mundo, muito fortes, que determinam como o nosso mundo atual é. Uma delas é o romantismo do século XIX e a outra é o existencialismo do século XX. Junte os dois e você tem um emocionalismo barato, que afetou a igreja completamente, talvez de uma maneira quase irreversível. Nunca é irreversível, porque o Senhor muda tudo a hora que Ele bem quer. Mas essa filosofia que entrou na cabeça de todos nós faz com que a gente vá para um outro extremo, que é aquele extremo que exalta a espontaneidade e a autenticidade. Então, tudo que eu faço tem que ser autêntico, tem que ser uma coisa espontânea. E eu tenho que me deixar levar pela tal de orientação do espírito, que nada mais é do que a gangorra emocional da própria pessoa, não tem orientação do espírito alguma ali. Isso leva a uma vida instável, desequilibrada, e muitas vezes, às vezes, ela leva a uma vida até imoral e dissoluta. Que é uma vida cristã de emocionalismo. E aí nós somos guiados pelo que nós sentimos. Então, hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de ir ao culto. Não, porque eu só vou se eu tiver vontade. Porque eu tenho que ser autêntico, porque eu tenho que ser espontâneo. Isso é diabólico. E é conformar-se a este século. Não é isso que a Bíblia ensina. Nada disso é cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é muito mais rico, muito mais bonito, muito mais multifacetado, vivo, atraente, encantador. E ele equilibra perfeitamente a graça e a lei. Equilíbrio que a gente nunca gosta, porque nós detestamos equilíbrio, nós sempre queremos ir para os extremos. Dr. Lloyd Jones disse que todos os nossos problemas resultam do fato de que vamos a um extremo ou ao outro. Isso nunca se vê nas Escrituras. O que caracteriza o ensino das Escrituras sempre e em toda parte é seu equilíbrio perfeito. Uma equidade que nunca falha, a maneira extraordinária pela qual a graça e a lei se combinam. É interessante como a gente, apesar da Escritura ser assim, como o Dr. Lloyd Jones disse, é interessante como a gente sempre tende a crer num cristianismo cultural, né, que pouquíssima base na palavra realmente tem. E aí eu gostaria que a gente voltasse aqui para o texto e aí eu vou pegar esse texto só como exemplo, para que a gente sentisse um pouco dessa beleza, dessa coisa multifacetada que a palavra nos propõe. E isso vamos fazer indo aqui para o texto de Romanos 12, e vamos fazer um passar de olhos por esse texto. Né? Às vezes a gente perde de vista o bosque por causa da árvore. E a gente precisa ter uma visão do todo para que a gente consiga entender como de fato é o cristianismo. Então, nós estamos falando aqui de como buscar a solução, né? E aqui o apóstolo Paulo, depois de ter exposto toda a fé cristã, toda a doutrina cristã, longamente, nos 11 primeiros capítulos de Romanos, e aí ter se encantado naquele final de Romanos 11, ter louvado a Deus por tamanha obra feita pelo nosso Senhor, ele então passa a aplicar, por causa das misericórdias de Deus, que ele tinha acabado de apresentar, ele diz então que cada um de nós apresente o seu corpo diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. A sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Veja ali como é que ele segue. Veja o versículo 3.
Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Foi-se o orgulho. Versículo 5, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Foi-se a individualidade típica de quem tenta ser um Deus. Veja o versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Troca-se o mal pelo bem. Veja o versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Foi-se a inveja. Versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Foi-se a indolência. Veja o versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Foi-se a cobiça e a gula. Veja o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Foi-se a ira. Veja o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mais um golpe de morte na inveja. Versículo 16. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mais um golpe de morte no orgulho. Veja os versículos 17 e 19. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E veja lá no 19, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Foi-se a ira pecaminosa, mais uma vez. E esse capítulo termina com esse fecho maravilhoso, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um fecho de tudo isso que ele disse. Mas vamos ao capítulo 13, e podíamos pegar qualquer livro do Novo Testamento, qualquer carta de qualquer apóstolo. Vocês viram o que o apóstolo Judas, nós cantamos há pouco aqui, o que ele colocou. Estou pegando aqui só como exemplo. Veja o capítulo 13, veja os versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Não fui eu que disse. Com isso, com esse texto aí, foi-se, pensem aí, foi-se a lascívia, foi-se a ira, foi-se a cobiça. Versículos 11 e 12. Já é hora de vos despertardes do sono, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Foi-se a indolência, mais uma vez, mais um golpe de morte. Versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mais uma paulada aí na lascívia, na gula, na ira, na inveja. E veja como termina mais esse capítulo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É uma outra maneira de dizer o que foi dito no final do outro capítulo. Eles são paralelos. Eles são fechos de tudo isso que a gente viu. Então vejam, meus irmãos e amigos, que o que o Senhor espera de nós é que nós construamos caráter, virtude. E caráter e virtude não se constrói seguindo regras, e muito menos vivendo na espontaneidade. Quando eu sentir vontade, aí eu vou ajudar meu irmão.
Quando eu sentir vontade, aí é que eu vou amar minha esposa. Quando eu sentir vontade, aí é que eu vou lá ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor. Não é assim que funciona. Caráter é construído diariamente nas pequenas coisas. Isso é um conceito bíblico. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito é colocado, como disse o Senhor. É nas pequenas coisas é que a gente vai ganhando fidelidade. No começo parece um pouco forçado, mas vai se tornando automático. Assim é o ser humano. É a força, o poder do hábito. Já tão trabalhado por Aristóteles, por exemplo, muito antes do Senhor Jesus na história. Porque assim é a natureza humana. O homem, nós todos somos criaturas de hábitos, para bem ou para mal. Cultivamos hábitos bons e ruins, com facilidade. Viciamos com muita facilidade naquilo que fazemos. E aí nós temos que buscar o mal e vencer o mal com o bem. Essa é uma obrigação de cada um de nós, e é por isso que nós precisamos de sabedoria que vem do alto. Hoje em dia se pensa muito no Evangelho como algo que é proclamado para que você consiga um passe livre para o céu. Então, vem cá, faz essa oração aqui, e não ponha em dúvida, porque agora você está salvo. Não era assim na igreja primitiva, os antigos não pensavam assim, era o caminho. Eles buscavam sabedoria. Leia os antigos, você acha que um Agostinho de Hipona buscou a Deus porque ele queria um passe livre para o céu? Não, ele queria sabedoria, ele queria entender o mundo, ele queria saber para onde é que é para ele ir, o que fazer com ele mesmo. E aí ele descobriu que é para ele colocar a si mesmo no altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformando-se pela renovação da sua mente, revestindo-se de Cristo, renovando a mente, renovando-se no espírito do entendimento, como fala Efésios 4:23. Esse é o nosso caminhar diário. Veja ali Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que você alimenta, é assim que você transforma, é assim que você renova a mente. E isso ninguém vai fazer para você, é você que tem que fazer. Não, mas o Espírito tem que me mover. Ele já te moveu, foi ele que escreveu isso aqui. Já está movido. E isso é feito em bases diárias. 2 Coríntios 4,16 diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. O cristianismo é vivido em bases diárias. O caminhar da vida cristã é em bases diárias. E aí a gente constrói aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Vamos para um outro apóstolo, vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, texto muito conhecido, em que mais algumas dicas são dadas. 2 Pedro, no capítulo 1. Estou confundindo com 1 Pedro 5,5, né? Resiste aos soberbos. Não, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Não é espontâneo, não é, eu tenho que sentir, hoje não estou com vontade, não existe isso. A diligência começa ali. Por isso que naquela carruagem do mal, a indolência vai na frente. Que é exatamente o oposto da diligência, não é? Então você aqui, o que o apóstolo está dizendo? Você reúne toda a sua diligência. Toda a sua diligência. E aí você associa com a fé, que é aquilo que você recebeu, aquilo que Paulo colocou em Romanos de 1 a 11, essa é a tua fé. Você reúne a tua fé à virtude,
que é o que Paulo está fazendo lá nos capítulos 12, 13, 14, nós nem fomos adiante. Porque no 14, por exemplo, ele vai pegar essa turma da regrinha, né? E vai dizer, vocês estão errados. O que diz aqui então? Você associa com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, porque aí você começa a conhecer a Deus, certo? Com o conhecimento o domínio próprio, porque você agora adquiriu hábitos do bem e você começa então a ter controle sobre você mesmo, que você nunca tinha, né? Assim é a nossa realidade, não é? E aí você tem perseverança, aconteça o que acontecer, certo? E aí com isso você é uma pessoa piedosa, e aí você atinge a verdadeira fraternidade que nós deveríamos ter na igreja, e tudo culmina, evidentemente, como não podia ser diferente, tudo culmina no amor. Então, gente, do ponto de vista prático, como um autor colocou, e eu vou ler aqui um texto dele, ele diz assim, virtude, neste sentido estrito, é o que acontece quando alguém fez 1000 pequenas escolhas, exigindo esforço e concentração, para fazer algo que é bom e certo, mas que não vem naturalmente. E em seguida, na 1000ª vez, quando realmente importa, eles passam a fazer o que é necessário automaticamente. Como se diz. Nessa 1001ª ocasião, de fato parece que aquilo só aconteceu, mas a reflexão nos diz que aquilo não só aconteceu tão facilmente assim. E aí, esse tipo de coisa me faz lembrar daqueles homens que realmente foram santos. Já falei aqui de Eric Liddell, preso no campo de concentração na China, enquanto as pessoas mais desprezíveis que tinham lá dentro, as que mais tratavam os outros mal, eram os missionários, porque provavelmente eram daquele modelo das regras, certo? Eric Liddell era, por uma pessoa que não é cristã, ele viu assim, eu encontrei um santo. No livro do Langdon Gilkey ele fala, eu só encontrei um santo na vida, que foi esse cara. E se você for ler a biografia do Eric Liddell, ele é um cara comum, absolutamente comum. Mas tudo que ele faz é natural. E ele ama as pessoas. E ele cuida das pessoas. E ele ama a Deus. E ele conhece a Deus. Também me faz lembrar de Lutero. Lembra de Lutero? Lutero, a esposa dele tinha que cuidar para que ele não pegasse cada vez o prato de comida dele e desse para os pedintes que vinham pedir comida. Não naquela coisa do cara da regra. Pois é, tô com uma vontade de comer isso aqui e tal, porque na verdade eu sou guloso, né? Só que, não, a coisa certa a se fazer tá certo, vamos lá, vamos entregar, né? Não, o sujeito nem pensa, como alguém já disse, né? Humildade não é pensar pouco de si mesmo, é pensar em si mesmo pouco. Então, esse é o caminho do crescimento. São essas pequenas decisões no caminho da sabedoria, alinhadas a tudo que você conhece sobre Jesus e sobre o caminho, que fazem com que você cresça. Sim, eu vou orar hoje. Sim, eu vou ao culto hoje. Sim, eu vou naquele estudo hoje. Sim, eu vou ajudar o meu irmão. Sim, eu vou perdoar o meu inimigo. Sim, eu vou orar pelo meu inimigo. Sim, eu vou acudir o necessitado. E depois de fazer isso 1000 vezes, passa a ser natural. E você já nem pensa mais. É automático. O Dr. Lloyd Jones dizia que é o Espírito que nos move nessas direções bíblicas. E cada vez que nós dizemos não, isso é o que a Bíblia chama de entristecer o Espírito. Cada vez, assim que o Dr. Lloyd Jones ensinava, cada vez que você diz não para aquilo que você sabe que é o caminho, você entristece o Espírito e você fortalece a carne. Porque quando você entristece o Espírito, você fortalece a carne. E quando você fortalece a carne, você entristece o Espírito. Tá certo? É simples assim. A melhor ilustração disso que eu conheço, que outros já usaram, e que eu vou usar também, até porque eu vi o filme essa semana. Se você não viu ainda, veja. Porque a melhor ilustração disso que eu conheço é o caso real, que aconteceu no dia 15 de janeiro de 2009,
quando o voo 1549 da US Airways, depois de decolar do aeroporto LaGuardia, em Nova York, 15 de janeiro de 2009. O piloto, o extremamente experiente veterano piloto Chesley Sullenberger, mais conhecido como Sully, com 42 anos de experiência, viu a aeronave que ele pilotava ser atingida por uma revoada de pássaros. E ele perdeu o empuxo das duas turbinas, algo que não acontece, mas aconteceu naquela situação. E em 208 segundos, ele tomou uma série de pequenas decisões. Liga isso, desliga aquilo, vira para cá, vira para lá, faz isso. Em 208 segundos, ele tomou uma série de pequenas decisões sob forte pressão, com uma calma admirável, que culminaram num pouso extraordinário sobre o rio Hudson, que cruza ali Nova York e a cidade de Jersey, né? Faz a divisa ali entre as duas. E nenhuma das 155 pessoas a bordo morreu. Naquilo que foi classificado na época como um milagre. O mais interessante é o que ele disse depois. Ele disse assim: uma forma de olhar para isso pode ser que por 42 anos eu venho fazendo pequenos depósitos regulares nessa conta bancária da experiência, educação e treinamento. E em 15 de janeiro, o saldo era suficientemente grande para que eu pudesse fazer um saque realmente substancial. A ideia é exatamente essa. Porque faz parte da pessoa. Nenhum outro piloto faria o que ele fez. Porque estava nele, fazia parte dele. É isso que Deus quer para nós, né? Fazendo essa comparação, essa ilustração, é algo semelhante que Deus quer para nós. E aí nós chegamos para encerrar o objetivo dessa solução. Para entender isso, a gente tem que manter na mente qual é o objetivo de Deus para a nossa salvação. O que Ele quer para nós. E nós sabemos, a Bíblia revela, Ele quer constituir a verdadeira humanidade como ela deveria ter sido. E que cada um de nós se torne semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Tudo culmina no amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. O amor é o vínculo da perfeição, não foi eu que falei. Vejam que nesses textos que esse passar de olhos que nós fizemos em Romanos 12 e 13, o que costura tudo é o amor. Muitas vezes eu digo nas minhas pregações que tudo que existe é trinitário, e as pessoas às vezes ficam sem entender, né? O que você quer dizer com isso? Como assim tudo é trinitário, que a criação é trinitária? O que significa isso? Ora, isso é o que os antigos aprenderam, isso é o que a igreja primitiva defendia. Quando se falava sobre trindade na padaria, quando realmente as pessoas conheciam a Deus. E aí eu queria pegar um trecho do espetacular livro do professor Gerald Bray sobre Agostinho e mostrar isso na pessoa de Agostinho, o grande Agostinho de Hipona, século IV e V. Ele diz assim, o Gerald Bray: Agostinho acreditava que a chave para a compreensão da Trindade é o fato de que Deus é amor. O amor não é uma coisa, nem é uma qualidade pertencente a uma coisa. É um relacionamento. O que significa que, se Deus é amor, deve haver alguém ou algo para ele amar. Além disso, se Deus é perfeito, seu amor também deve ser perfeito, o que implica que o que ele ama deve ser perfeito também. Seguindo essa lógica, Deus deve amar a si mesmo.
porque ele é o único ser que cumpre o critério da perfeição. Mas para Deus amar a si mesmo, ele deve ter uma concepção de si mesmo. E essa concepção é o Filho, que é a sua imagem exata. O amor também deve ser recíproco. Se eu amo alguém, mas não sou amado de volta, isso não é perfeição. Assim, o Filho deve amar o Pai com o mesmo amor pelo qual o Pai o ama. É este amor que é comum a ambos que os une. Agostinho discutiu por muito tempo sobre se este amor compartilhado poderia ser igualado com o Espírito Santo, mas no final disse que poderia. O Espírito é o amor que procede tanto do Pai como do Filho e que os une. Ou seja, o amor é uma pessoa. Não fui eu que disse, isso é 1 João. Desse ponto, Agostinho continua a dizer que a imagem de Deus no homem é uma imagem da Trindade. Pouco mais adiante, Bray coloca o seguinte, que eu queria compartilhar com vocês também. Eu estou terminando. A dolorosa experiência de perder um amigo próximo levou Agostinho a meditar sobre o significado e a importância do amor. O amor encontra-se no coração do cristianismo e corresponde aos mais profundos anseios do coração humano. Todo mundo quer amar e ser amado, mas na vida humana todos os relacionamentos chegam ao fim. Ao longo do tempo perdemos aqueles que são mais próximos e mais queridos para nós. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos e até mesmo, como no caso do próprio Agostinho, nossos filhos. O único amor que é constante é o amor de Deus. E é no seu amor que todos os outros amores adquirem a imortalidade. E aí tem um outro trecho que Agostinho fala que isso acontece também com o amor ao inimigo. Ele se torna perfeito quando ele vai em Deus. No seu amor que todos os outros amores adquirem a imortalidade. Se sabemos que nossa família e amigos partiram para estar com o Senhor, então não precisamos lamentar irrestritamente, porque sabemos que a nossa perda é apenas por um tempo. Um dia em breve estaremos reunidos em torno do trono da glória e viveremos juntos no amor eterno de Deus. Então, para finalizar, o objetivo dessa solução é o amor trinitário transbordando em Deus e dele em nossas vidas e todas as coisas convergindo nele. O objetivo final, então, é a glória de Deus. Está chegando o dia em que todo o mal será exterminado e que todos esses pecados e essas coisas horríveis que fazem tanto mal para nós e para toda a sociedade serão totalmente exterminados e o nosso sentimento será de alívio como de alguém que acorda de um sonho ruim. E para encerrar essa série, essa pregação, eu não consigo pensar em um texto tão bom que englobe tudo que eu falei aqui e tudo que a Bíblia coloca com tanta clareza e às vezes a gente não consegue ver. Eu não consigo pensar num texto melhor para a gente encerrar do que o Salmo 43. Versículos 3 e 4. Salmo 43, 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Vamos orar? Senhor, que
privilégio é podermos contemplar toda a tua glória, o teu plano maravilhoso, que nós só arranhamos, Senhor, nesses momentos de reflexão aqui. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, porque preferimos andar em infelicidade e miséria quando temos a fonte de toda a alegria disponível para nós. Que cada um de nós queira transformar a sua mente nas pequenas coisas, fazendo pequenas decisões, tomando pequenas decisões, fazendo pequenas escolhas que nos levem para mais perto do Teu Santo Espírito, que nos levem mais para perto do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levem para mais perto do Pai. Trabalha em nós, Senhor, nós somos fracos, mas nós queremos andar contigo, pedimos que Tu nos dês da sabedoria que vem do alto. Obrigado por essa série, nós Te agradecemos pela reflexão que pudemos fazer juntos, nós Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.